Vamos falar mais a respeito desse assunto aqui com Francisco Costa, deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores, que vai conversar conosco a respeito das posições do partido e dos parlamentares sobre essa questão. Deputado Francisco Costa, seja bem-vindo ao Jornal do Piauí. Meu boa tarde aqui Joelso, Lídia, Elivaldo, todos que nos acompanham pela TV Cidade Verde. Bom, a primeira questão o que envolve a Assembleia Legislativa e, eventualmente, a casa onde o senhor está, é que não deve haver aí uma CPI, a própria posição fala a respeito disso. Não deve se formar comissão parlamentar diante da maioria que o governo tem na Assembleia Legislativa. Mas como é que o senhor reagiu às declarações dos seus colegas deputados em relação a essas investigações? Eu compreendo, Joelson, que não tem uma necessidade, neste caso, de uma CPI. Porque nós estamos aqui debatendo sobre um relatório feito pelo Tribunal de Contas do Estado, onde ele apresenta o que seria algumas inconsistências, algumas irregularidades na execução do programa PROAGE e que, naturalmente, a Secretaria de Estado da Educação, a partir de agora, tomou ciência na última sexta-feira, vai se debruçar sobre todos esses questionamentos e, naturalmente, apresentar os esclarecimentos. E a Assembleia Legislativa pode, qualquer parlamentar, seja ele da situação ou da oposição, poderá acompanhar de fato. Querer falar em CPI para um caso como esse é mais para a questão de levar o debate político, de fazer, nós estamos se aproximando de uma eleição. Então, nada mais oportuno do que uma CPI para poder dar palanque, para poder fazer o debate político. Agora, o que a população quer, naturalmente, que seja esclarecido os fatos que foram ali apontados pelo Tribunal de Contas e que tem certeza que a Secretaria de Educação poderá fazer todo esse esclarecimento ao longo aí dos próximos dias. Deputado, na denúncia do Tribunal de Contas, além da matrícula, né, de pessoas que já faleceram, tem também matrículas de servidores públicos e também a denúncia de empresas que foram registradas no programa, mas não teriam nenhum funcionário ali registrado como funcionário dessa empresa. Como é que é feito esse processo de escolha dessas empresas e também de matrículas desses alunos para que isso possa ficar aqui claro para a população? Olha, precisamos esclarecer de antemão que essa concepção da proposta desse programa de alfabetização foi um desejo de reconhecendo que o estado do Piauí, um estado que tem, pelos dados censitários que a gente tem, o que estão disponíveis, né, algo em torno de 400 mil analfabetos, né, adultos, com analfabetismo, a necessidade de tirar essa marca, que é uma marca ruim, para o nosso estado. Foi apresentado um projeto de lei que regulamenta todo esse programa na Assembleia Legislativa, foi aprovado na Assembleia Legislativa, e esse programa, ele consiste, para a sua execução, não tinha condições de, com a rede própria estadual, o Estado do Piauí poder executar um programa de alfabetização. Haja visto que a Secretaria de Estado da Educação, ela praticamente fica com o ensino médio, que tem aí aproximadamente 210 mil alunos. Mas esse valor de pouco mais de 200 milhões não poderia ajudar na construção de uma rede maior, por exemplo, para o atendimento dessas populações que precisam de alfabetização? Joel, nós estamos falando de um programa de alfabetização. Nós estamos falando de um programa de aproximadamente de duração de 6 meses. Fazer uma imersão para tirar, erradicar o analfabetismo de adultos, né? Então, qual sentido teria da gente fazer uma ampliação física para atender uma necessidade que é temporária? Ela não é para ser uma necessidade permanente. Nós estamos falando de pessoas que lá no passado não tiveram a oportunidade de estudar. Agora, nós vivemos uma outra realidade no Piauí. Então, as pessoas têm a oportunidade, têm acesso, tanto na rede municipal de ensino, quanto na rede estadual, para serem alfabetizadas, né? Então, nós estamos falando aqui de um programa de alfabetização com a perspectiva de uma duração de 6 a 8 meses para alfabetizar essas pessoas e, a partir daí, ela querendo seguir, ela ser inserida, seja no EJA ou então no ensino regular, como ela achar mais conveniente. Então, não tinha necessidade de fazer uma estrutura física para isso. Nós precisávamos resolver o problema, né? Há muito tempo que se discute a erradicação do analfabetismo no Brasil. Várias tentativas já foram feitas. Eu fui prefeito e no tempo que eu fui prefeito, lá existiu o programa Brasil Alfabetizado.
né, e o meu município, na época, a gente aderiu ao programa Brasil Alfabetizado, onde o governo federal disponibilizava recursos, a gente capacitava os professores, fazia a busca, levava essa alfabetização às comunidades rurais. Então, é um programa que já vem sendo executado há muito tempo. Muitos municípios já tiveram a oportunidade de fazer, o próprio governo do Estado. Mas ainda perdura um público significativo que é analfabeto. Por isso, a necessidade de fazer um programa diferente. Então, não dava para a rede própria do Estado absorver esse aluno, que aí a meta era alfabetizar 200 mil alunos, né? A metade do que é considerado que nós tínhamos de analfabetos. Quando foi feito o credenciamento, como é que essas empresas são, Lídia, selecionadas? Foi aberto um edital de credenciamento. Como todo credenciamento, ela tem um regramento no edital. Quais são as condições, os critérios mínimos que cada entidade tinha que comprovar para poder fazer parte do processo. E as entidades que estão credenciadas foram as que voluntariamente procuraram e atenderam aos pré-requisitos e se credenciaram. Uma vez credenciada, as entidades, elas fizeram o que nós chamamos de busca ativa. Foram identificar aonde estão esses analfabetos, porque nós temos uma dificuldade. O último censo que nós temos é de 2010, né? Então nós temos uma defasagem dos dados. Uma defasagem dos dados. Então, teve que fazer até esse trabalho de identificação desses analfabetos. As entidades, ao fazerem essa busca ativa, apresentaram para a SEDUC algo em torno de 340 mil alunos. Só que esse programa tem a supervisão e o acompanhamento da Fundação Getúlio Vargas. A Fundação Getúlio Vargas pegou esses dados que foram apresentados pelas entidades e foi fazer cruzamentos com vários sistemas eletrônicos para identificar se aqueles alunos eram analfabetos. Uhum. E aí nós tivemos uma redução de 340 para 160 mil alunos. Então, você tem 160 mil pessoas adultas que são comprovadamente analfabetas pela Fundação Getúlio Vargas. Exatamente. Isso. Então, o que é que acontece? Baseado no que foi apresentado e que foi feita a triagem com os sistemas, se chegou a essa denominação. O que é que tem aqui que é questionado? Né? Que pessoas falecidas estavam na relação. Isso a gente não tem, o Estado, a SEDUC não tinha como controlar esses nomes que naturalmente foram apresentados. Esses nomes foi feita essa checagem. E ainda mais, a Fundação Getúlio Vargas faz um trabalho de campo, faz o que chama lá de teste diagnóstico. Por quê? Para ver se aquela pessoa que não está em nenhum dos sistemas, mas fazendo um teste se ela é realmente analfabeta. Para a gente não estar ali tratando. Quando foi feito todas essas triagens que a gente teve realmente essa redução. Se o pagamento das entidades estão sendo vinculados aos alunos que foram constatado no teste diagnóstico que são analfabetos, como a Fundação Getúlio Vargas fez o teste de todos os alunos, como é que eu tenho ali um falecido? Pessoas que morreram. Então, quem é falecido não é para estar presente para fazer um teste diagnóstico. A primeira parcela para iniciar o programa foi baseado apenas pela checagem eletrônica. Pode ter passado algum caso ou outro da checagem das pessoas, de ter alguma pessoa em óbito, pode ter acontecido. Agora, ao fazer o teste diagnóstico para a liberação da segunda parcela, a Fundação Getúlio Vargas atesta se está faltando aluno, se alguns alunos que, porventura, estão na lista do contrato com a entidade não compareceram para fazer o teste, eles só vão pagar quem fez o teste. E este que foi antecipado o pagamento já é glosado no pagamento da segunda parcela. Então, não existe dano ao erário. Não existe dano ao erário. Tem ressarcimento na primeira? Não, se a primeira parcela ela é paga pelos alunos que estão contratados, que passaram na triagem eletrônica. Após, para liberar a segunda parcela, a Fundação faz o teste diagnóstico de todos os alunos. Se ela percebe lá que alguns alunos ou não existem, ou comprovadamente já eram, ao fazer o teste, já eram alfabetizados, esses alunos são glosados da lista. Aí o que foi pago na primeira parcela já é glosado também aqui do pagamento da segunda parcela. Agora, então não fica dando ao erário. Agora, deputado, o secretário Elengera, ele faz ligação com a denúncia
o fato de estar contaminada pelo ambiente pré-eleitoral. O senhor que é bem da área política, também acha que essa é uma realidade, mesmo o relatório tendo partido de um órgão de controle como o Tribunal de Contas do Estado? Esse debate do PROAJA realmente é um debate político há muito tempo. Mas por que é um debate político? Nós estamos falando aqui de um programa que visa alfabetizar 200 mil pessoas, né? Então, acaba envolvendo muitas pessoas em um programa como esse. Então, não resta dúvida que o papel da oposição é buscar descaracterizar o programa para tirar proveito político dessa situação. No início do ano, Evaldo, foi feita uma denúncia pela senadora Eliane Nogueira, aonde ela questionou a execução do programa no Piauí e fez uma denúncia ao Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União, claramente em seu relatório, na análise da denúncia, colocou que o programa tinha amparo legal, porque tinha uma legislação aprovada, que atendia o pré-requisito para ser utilizado, inclusive o recurso do Fundef, para pagamento, porque o Fundef era o quê? Era um recurso, o precatório do Fundef, era um recurso que o governo do estado do Piauí deixou de receber lá atrás e que poderia ter sido utilizado para alfabetizar essas pessoas, e se o dinheiro agora chegou, o governo poderia fazer essa alfabetização das pessoas que não foram alfabetizadas lá anteriormente. E o Tribunal de Contas da União deixou muito claro que esse programa atendia todos os pré-requisitos e que poderia seguir. Agora, tem uma análise por conta do Tribunal de Contas. Aqui, com todo respeito que nós temos ao Tribunal, naturalmente, se tem um questionamento, a Secretaria vai fazer. O que a gente coloca é que muitas das denúncias apontadas, como, por exemplo, questionar que as aulas aconteciam em residências. Lídia, a maioria desses alunos estão na zona rural. Imagine você trazer uma idosa de 70 anos, né, para você deslocar para um local onde tenha uma sala de aula adequada. A gente não consegue. O objetivo do programa é alfabetizar. Então, a proposta é que os alfabetizadores possam ir até os locais onde as pessoas residem. E onde elas residem, tem local que funciona em uma igreja, em uma associação. Às vezes não tem uma associação e precisa funcionar. O objetivo maior é que a gente possa levar e tirar muitas pessoas da situação de analfabetismo no nosso estado. E, deputado, e com relação à denúncia de irregularidades nas empresas, né, que participam do programa, né, denúncia que consta lá no relatório é que alguma dessas empresas não teriam ali funcionários cadastrados como funcionários da empresa. Olha, como foi colocado, o credenciamento, ele foi aberto e tinha os pré-requisitos de um atendimento para as entidades assim o fazerem. E elas têm uma meta, elas têm um cronograma de liberação. Elas só recebem, inclusive, o recurso no êxito baseado no quantitativo de alunos que são alfabetizados. Né? O programa é dividido em 4 parcelas, sendo que a última parcela, que é a maior parte, 40%, só recebe se o aluno tiver alfabetizado. O Estado do Piauí credenciou as entidades que atenderam o pré-requisito. O que é que o Estado principalmente tem que cobrar das entidades? É o resultado, que é a alfabetização desses alunos. Se alguma empresa, se chega uma denúncia, alguma empresa tem irregularidade em relação a funcionário que não foi percebido, naturalmente as sanções que são necessárias serão tomadas em relação a eventuais entidades que cumpriram alguma irregularidade. O teor do relatório, deputado, pode comprometer o andamento do programa no Estado? Olha, é o desejo nosso que isso não aconteça. Naturalmente, cabe à Secretaria de Educação, o secretário Elengeri e toda a sua equipe, muito comprometida com esse programa, estão debruçados para dar, muitas vezes, os esclarecimentos necessários ao tribunal, como o tribunal conseguiu fazer essa análise baseado, para deixar claro, na transparência do programa. Né? Foi disponibilizado para os técnicos do Tribunal de Contas o acesso à plataforma do programa aqui na Secretaria de Educação. E eles vão fazer, naturalmente, os esclarecimentos. O que a gente pondera é que se a gente bloqueia, suspende um programa como esse, nós vamos estar suspendendo aqui uma oportunidade de dignidade que o governo do Estado está buscando fazer a muitas pessoas que não tiveram oportunidade lá atrás de serem alfabetizadas. Agora,
O que está denunciado, o que precisa ser esclarecido e o que tiver de irregularidade, tem que se tomar as medidas legais cabíveis, né? Compreendo que a Secretaria tem plenas condições de esclarecer todos os pontos aqui questionados e, naturalmente, o Tribunal de Contas, após essa análise, tomar uma decisão sobre o encaminhamento do programa. Deputado, quero agradecer a presença. Muito obrigado, deputado Francisco Costa, do Partido dos Trabalhadores, aqui no Jornal do Povo. Não, sempre à disposição para buscar dar algum esclarecimento necessário para a nossa população. Muito obrigado, deputado.